Olá, meu nome é Karina Cardoso de Araújo e, juntamente com o professor Rafael Stefani Quinferronato, da Universidade Federal do Paraná, nós submetemos o trabalho Trabalhando a Ópera em Sala de Aula para a EBEM-Sul 2020. Trabalhando a ópera em sala de aula. Neste trabalho, apresentamos um relato de experiência realizado durante o período de estágio no curso de Licenciatura em Música da UFPR em 2019, no qual foram ministradas aulas para uma turma mista de crianças de segundo e quintos anos, com idades entre 6 e 9 anos, de uma escola de educação básica da cidade de Curitiba. O presente relato traz a experiência vivenciada durante a aplicação de uma das aulas com essa turma mista, cujo eixo temático era contando histórias por meio da música. A escola, que é de período integral, frequentemente juntava turmas com alunos em idades escolares diferentes no período da manhã para realizar atividades extracurriculares e também para reforço de outras matérias. O fato de trabalhar com idades diferentes dentro de uma mesma sala de aula foi um elemento desafiador. Neste relato de experiência, trazemos como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido numa das aulas, cujo foco foi motivar as crianças para o estudo do gênero ópera, proporcionando atividades lúdicas e de criação a partir da proposta de resolução de problemas, referência vinculada ao estudo da criatividade dentro da psicologia cognitiva. A escolha para este tema sobre ópera está fundamentada nas propostas de Swank, que indica a necessidade de uma educação plural, rica, que provoque o encontro com diferentes práticas culturais e históricas, proporcionando assim uma educação comprometida com a qualidade da experiência musical. A resolução de problemas, segundo Sternberg, envolve etapas que vão desde a identificação do problema até o planejamento para sua solução e avaliação do processo. Para Sternberg, existe um ciclo de resolução de problemas, organizado em 7 etapas que podem ser lineares ou não. São elas: identificação do problema, definição do problema, elaboração de estratégias, organização das informações, alocação de recursos, monitoramento e avaliação. Para Pugnagui, Luiz e Pianaro, a resolução de problemas pode ser vista como uma atividade motivadora para atingir uma meta e, portanto, pode ser uma ferramenta relevante para instigar o processo criativo e também o processo de aprendizagem, potencializando a autonomia e a responsabilidade. O tema específico para essa aula apresentada nesse relato foi o estudo do gênero ópera, o qual se insere no eixo temático contando histórias por meio da música, proposto para todas as aulas do estágio. Os objetivos dessa aula em específico foram a introdução ao canto lírico, a apresentação dos conteúdos sobre ópera e afetos, e o desenvolvimento de atividades sobre timbre, altura, ritmo e melodia, conceitos esses que já vinham sendo trabalhados ao longo de outras aulas. Para atingir esses objetivos, foi elaborada a seguinte estrutura específica para essa aula. Atividade 1. Música de acolhimento das crianças. Bom dia, com variações no acompanhamento rítmico. Atividade 2. Contando a história da ópera. Atividade de breve apresentação de conteúdo histórico com apreciação musical. Atividade 3. A apresentação dos timbres vocais. Classificação das vozes por meio de exemplos musicais. Atividade 4. Jogo de reconhecimento das vozes. Atividade de apreciação de exemplos musicais de diferentes classificações vocais. Os alunos deveriam tentar reconhecer a classificação das vozes. Atividade 5. Entendendo os afetos nas primeiras óperas. Para compreender o conceito de afeto na ópera barroca, os alunos sortearam sentimentos e tiveram de elaborar uma forma de declamar uma frase escolhida pela professora, expressando o sentimento sorteado. Com base nestas atividades, os alunos foram instigados a se envolver na aula por meio de diferentes modalidades: apreciação, prática musical, jogos interativos e atividade de criação.
A última atividade tinha como escopo levar as crianças a reconhecerem o desenvolvimento da ópera a partir do período barroco e a relação deste gênero com a teoria dos afetos. Para reforçar a compreensão sobre a relação entre os afetos e os sentimentos, especificamente na ópera barroca, desafiamos as crianças a realizarem de forma expressiva a apresentação de um sentimento específico, afeto, escolhido entre as seguintes possibilidades: alegria, raiva, tristeza e medo. A escolha para expressar esses determinados sentimentos pode ser justificada por Justin, quando o autor argumenta que certas emoções são mais perceptíveis e possuem uma facilidade maior de serem expressas do que outras. A execução deveria ser apresentada em uma espécie de recitativo, técnica de composição barroca muito utilizada nas óperas do mesmo período, que consistia na declamação de um texto em espécie de canção falada, acompanhada de acordes sustentados por um baixo contínuo. Para auxiliar as crianças na compreensão da atividade sobre a execução do recitativo em ópera, a professora estagiária utilizou um vídeo sobre essa técnica de composição, bem como demonstrou para as crianças como ela faria para apresentar uma frase qualquer utilizando o recitativo. Embora a demonstração do professor seja inestimável, foi por meio da prática autônoma que os alunos puderam desenvolver suas habilidades musicais, criando um ambiente para eles seguirem suas próprias escolhas. Por isso, incentivou-se que os alunos desenvolvessem e utilizassem seus próprios códigos musicais para expressar as emoções sugeridas. Durante a aula, as 5 atividades foram realizadas com grande envolvimento por parte das crianças. A primeira atividade era uma canção de acolhimento, com a qual os alunos eram convidados a participar ativamente de uma prática de execução musical, cantando e realizando o acompanhamento rítmico sugerido pela professora estagiária. Na segunda atividade, que era de apresentação de conteúdo sobre o gênero ópera, as crianças puderam vivenciar atividades de conteúdo histórico e apreciação musical. Também, na terceira atividade, a apreciação musical foi utilizada com exemplos de timbres vocais para entender a classificação das vozes. A quarta atividade era decorrente da terceira, pois tinha como foco o reconhecimento e classificação das vozes por meio de um jogo, atividade lúdica e muito motivadora para todos. Por fim, na quinta atividade, a tarefa de resolução de problemas incluiu etapas do ciclo de resolução proposto por Sternberg, ao levar as crianças a percorrerem alguma das fases identificadas pelo autor, a saber, identificação e definição do problema, nas quais as crianças entenderam que deveriam representar sentimentos por meio da declamação, em forma recitativa, de uma frase específica. Elaboração de estratégias, organização das informações e alocação de recursos, nas quais as crianças elaboraram e organizaram individualmente suas formas de realizar os recitativos, aproximando-os do sentimento que deviam expressar por meio da entonação, uso de expressões faciais, gestos, dentre outros recursos. Monitoramento, no qual elas apresentavam para colegas e professores de forma a cumprir o desafio. Avaliação, que foi realizada em 2 esferas, pessoal e coletiva, por meio do feedback de colegas e da professora estagiária. Ao avaliar a aula aqui relatada, foi possível observar que o desempenho dos alunos superou nossas expectativas, considerando que eram alunos em turma mista de idades diferentes. Os conteúdos foram trabalhados por meio de diferentes propostas em um processo interativo entre professora e estudantes, trazendo atenção e empenho por parte dos alunos. A atividade mais desafiadora, trabalhada dentro da proposta de resolução de problemas, indicou que esta modalidade pode auxiliar docentes no desenvolvimento de atividades criativas que desafiam os alunos a um empenho ativo em busca de uma meta. As crianças se comprometeram em realizar a proposta de criar seus recitativos, buscando diferentes estratégias para atingir o objetivo de apresentar sentimentos. Assim como no estudo de Haddad e TreeHub, observamos que os alunos utilizaram de recursos expressivos no corpo e na voz durante as performances. Observamos também que o gênero ópera, amplamente utilizado por compositores desde o século XVII até os dias de hoje,
possui um grande potencial histórico-cultural a ser explorado, não apenas nas aulas específicas de música, mas nas aulas da disciplina de artes em geral. Esse gênero musical possui um caráter multidisciplinar, que pode englobar atividades de música, teatro, dança e artes visuais. Neste sentido, sugerimos mais experiências e pesquisas que utilizem o gênero ópera, pela abrangência desse gênero musical, bem como a utilização do modelo de resolução de problemas, como forma de explorar processos de ensino e de aprendizagem sobre conteúdos da musicologia no campo da educação musical. Com isso, concluo minha apresentação. Gostaria de agradecer o professor coautor, professor Rafael Stefani Ferronato, à Universidade Federal do Paraná, a todos que assistiram ao vídeo e à Associação Brasileira de Educação Musical. Muito obrigada!